CLT, medo e preguiça, o caminho do fracasso. E se você se identificou já com esses requisitos, você está trabalhando com a sua carteira de trabalho assinada, sente muito medo das coisas, medo de coisas que nem aconteceram e muitas vezes nem vão acontecer. Se você morre de preguiça e está pensando o tempo inteiro a descansar, descansa tanto que consegue descansar até do próprio descanso. O que eu tenho para dizer para você é que você está no caminho do fracasso. Então, procure fazer algumas reflexões enquanto há tempo de mudar a realidade para que você não se arrependa mais adiante de tudo aquilo que você não tenha feito. E entender que esse é o caminho do fracasso, ou um dos caminhos, e um caminho muito eficiente, é muito importante, porque pense comigo nesses requisitos, pense comigo na CLT, no seu trabalho registrado, o que ele faz de ruim, o que ele traz de prejuízo para você. E você vai acabar chegando à conclusão de que você está o tempo inteiro preso, presa, sob uma pressão tremenda, porque ou você se mata de trabalhar, ou você está sendo ameaçado ou ameaçada com relação à dispensa, ou você está demitido ou demitida. Então, dessa forma, você deve entender que, além de estar te privando, porque a maior parte do tempo você passa trabalhando, além de estar te privando de coisas que você deveria estar fazendo com relação a você, a sua família, você ainda vive sob pressão e, como se isso já não bastasse, muitas vezes ainda recebe aquilo que não é suficiente nem para arcar com as suas despesas básicas. Estou falando de despesas básicas, tá? Então, a pessoa tem que trabalhar o mês inteiro, não consegue comprar aí aquilo que ela gostaria de comer, não consegue ter em casa aquele aparelho que ela gostaria, não consegue um tempo para estudar, porque está sempre cansado, cansada, exausto, exausta. Sempre tem uma meta, uma cobrança, nunca acaba, nunca tá bom. E você não pode de forma alguma se queixar do seu trabalho, se queixar realmente daquilo que você ganha, porque dessa forma você acaba muitas vezes sendo aí dispensado ou dispensada, né? Então, o fato é que você precisa começar a ser mais consciente disso. Que quando você combina isso com o medo, por que o medo? Porque muitas pessoas sabem que estão aí trabalhando, estão, na verdade, se dedicando, mas elas estão vendo que o resultado é satisfatório. Elas não conseguem pagar as contas do mês, elas estão passando vontade, desejo a todo tempo. E o fato é que elas acabam sentindo um medo, não só com relação ao trabalho, parece que elas vivem com medo. E o fato é que o que pode fazer com que você sinta menos medo é o conhecimento, que muitas vezes você não tem. E aquele aquele negócio de vai com medo mesmo, não sei se rola. O interessante é que você vá com o conhecimento, que você busque o conhecimento necessário para que você consiga perder um pouco desse medo, pelo menos,
E daí então você acaba se sentindo mais seguro, segura, para que você tome outros rumos, outros caminhos, para que você experimente outras coisas na sua vida. É muito importante realmente entender que não podemos, muitas vezes, já sabendo do resultado ruim, dedicar aí parte considerável do nosso tempo, porque temos começo, meio e fim. Você precisa começar a entender que o tempo ele está passando, não espera ninguém e que é necessário ter um resultado melhor para que você consiga ter qualidade de vida, ter prazer, para que você consiga realmente viver mais feliz e também trazer a felicidade para aquelas pessoas que você ama, tá? Então, o medo, ele é uma sensação de perigo, perigo muitas vezes esse que acaba sim existindo porque você não tem o conhecimento. E agora, com relação ao conhecimento, você precisa se permitir, né? Você precisa realmente começar a abrir a sua cabeça e entender que por mais que tentamos saber de alguma coisa, não sabemos de absolutamente nada. Esse é o espírito do aprendiz, né? Então, tenha isso com você o tempo inteiro, procure realmente analisar as coisas, procure ver as coisas de outro ângulo. Existe vários ângulos, né? Várias dimensões aí o tempo inteiro para que você possa analisar qualquer situação que seja. O problema é que, de acordo com aquilo que acreditamos saber, passamos então a tirar as conclusões ou a conclusão que acreditamos estar mais próxima da realidade. Realidade essa que é a nossa realidade, né? Não é uma realidade para todos, né? As pessoas estão vivendo e é engraçado que o nível de conhecimento faz com que essas pessoas estejam vivendo o mesmo tempo, mas é, em condições totalmente diferentes, né? O nível de conhecimento faz com que o seu tempo não seja o mesmo tempo do seu vizinho, porque é claro que a hora realmente, esse período está sendo marcado para todos da mesma forma, é exatamente isso que eu quero dizer. Mas os objetivos, os valores, né, aonde a pessoa está, aonde ela chegou, tudo isso muda esse contexto. Então, quando estou falando de tempo, é porque tem pessoas que têm o tempo a seu favor. Então, o tempo dessas pessoas é diferente do tempo daquelas pessoas que têm o tempo contra elas. Quem é que tem o tempo contra? Quem está sobrecarregado, ganhando pouco, quem não consegue ter os resultados que gostaria. Então, pense um pouco nisso, entenda, né, que muitas vezes você deixou de fazer aquilo que você deveria, você está vendo que o seu trabalho não está contribuindo e você não vai conseguir mudar aí a empresa onde você trabalha, porque isso não depende de você. O que você consegue fazer é mudar a sua vida. E muitas vezes, para mudar a sua vida, você precisa procurar um outro emprego, um outro caminho, uma outra solução, uma outra alternativa, uma outra oportunidade. E o problema maior também das pessoas é acreditar que elas precisam trabalhar sempre da mesma maneira para que elas consigam ganhar dinheiro. Então, quando se fala de ganhar dinheiro, a primeira coisa que as pessoas que têm menos informação acabam pensando é que elas já precisam logo registrar a carteira de trabalho. E às vezes, registrando a sua carteira de trabalho, você acaba ganhando muito menos do que se você tivesse vendendo salgadinho, doce no semáforo. É, é incrível, mas outro dia eu estava vendo é, uma pessoa vendendo pastilhas no semáforo de uma cidade. E eu fiquei ali observando por algum tempo. E eu não queria atrapalhar, mas eu, eu acabei me aproximando e dizendo: você está de parabéns com a sua iniciativa. Essa pessoa
Era um moço, ele estava bem vestido, simpático, fazendo um bom atendimento, e ele vendia cada pastilha a R$ 7. E daí então eu, eu falei, mas pô, hoje todo mundo anda sem dinheiro, tal, né? Ele falou, então, cara, eu na verdade, quando a pessoa tem um interesse, eu entrego a pastilha e aqui eu conheço o pessoal, já faz algum tempo que eu trabalho, eu conheço a pastilha, eu entrego a pastilha junto já com o meu Pix, a pessoa me paga depois. E é muito bacana porque a maior parte nem paga 7, a maior parte paga os 10. E ele falou, hoje é um dia que não está aí muito quente, então eu não estou vendendo água, mas na maior parte dos dias eu vendo a pastilha e vendo a água. Dessa forma. Falei, pô, uma pessoa paga mesmo? Ele falou, cara, é impressionante. Ele falou, é, às vezes passa de semana, eu não tenho prejuízo com nenhuma. Claro que acontece, hora ou outra, mas ele falou, é muito pouco o meu prejuízo. E o meu lucro é muito bom. Então, é legal, né? E assim, eu fiquei até pensando, né, em perguntar para ele, né, porque eu achei interessante, mas em perguntar quanto que ele tira por mês, mas eu achei inconveniente. De qualquer forma, ele não estaria fazendo aquilo realmente se não desse um resultado satisfatório. E o fato é que ele me contou que ele trabalha todos os dias nos horários de pico. Então, ele sempre trabalha 3 horas na hora do, do pessoal estar indo para o trabalho. Depois, 2 horas, 2 horinhas na hora do almoço, às vezes 3. E na parte da tarde ele não trabalha, na parte da noite. É só nesses 2 períodos, cedo e na hora do almoço, porque depois ele vai para a faculdade. Eu fiquei, na verdade, admirado, né, com o que ele me contou ali, né, e claro que de certa forma eu acabei atrapalhando, né, a atividade dele naquele dia, mas enfim, eu eu achei muito bacana e por isso que eu estou dizendo para você que está do outro lado que muitas vezes você registrar a sua carteira para ganhar dinheiro é a única possibilidade que você enxerga quando existem várias outras oportunidades. E o problema é que não somos educados, né? A nossa educação ela não vem para fazer com que a gente cresça, com que a gente se desenvolva. A nossa educação vem para fazer com que a gente siga um caminho e obedeça ordens, né? Então, seu pai, quantas vezes sua mãe, né, a pessoa que te criou aí falou, ó, você precisa trabalhar. Por quê? Porque simplesmente elas fizeram isso, trabalhar com a carteira de trabalho registrada. O detalhe é que elas não conseguiram mudar a vida delas, não mudaram a sua, e é por isso que isso continua, e é necessário que alguém quebre esse ciclo. É necessário que você venha a entender aí a sua missão, e a sua missão não é só melhorar a sua vida, porque próximas gerações, a partir de você, a partir do seu resultado, vão ter um direcionamento totalmente diferente. Eu sei que tem muita gente aí que fala, ninguém se importou comigo, por que eu vou me importar com os outros? O fato é que isso também é algo relacionado à educação. As pessoas o tempo inteiro escutaram dizer que não adianta construir nada porque vão morrer e não vão levar. Mas você já viu alguém que tem falar isso? Isso, na verdade, acaba sendo algo realmente muito chato por parte das pessoas que não têm, né? Elas, além de não ter, elas ficam o tempo inteiro reforçando que isso não vai fazer diferença nenhuma, que não compensa ir atrás disso. Mas peraí, você não tem, você nunca teve, muitas vezes. Então, não desmotive os outros, né? Procure entender que se você, claro que você não vai levar, né? A vida tem começo, meio e fim, e hora chegará ao fim. E você pode ser dono do mundo, você não vai realmente levar nada daquilo que você construiu. Mas o detalhe não está nisso. O bacana é que você vai poder fazer muita coisa
que ninguém fez. Você pode viajar por durante 30, 40, 50, 60 dias, você pode conhecer o mundo, você pode conhecer pessoas, você pode adquirir aquelas coisas que você realmente deseja, você pode comer o que você realmente entende que é bom para você, você pode vestir boas roupas. Então, será que é tão ruim assim? Será que é tão ruim assim você morrer e não levar nada, levando em consideração que você aproveitou a sua vida e, do contrário, você não aproveita a vida e, detalhe, também não leva nada? Então, por que não pensar de forma diferente? Por que você não entender as coisas? E é claro que estamos falando, muitas pessoas se sentem pressionadas, né? A gente está falando disso e isso acaba sendo algo que eu acho muito engraçado o tempo inteiro, né? Algumas pessoas decidiram brigar com o dinheiro. É uma forma de se defender por não ter conseguido aquilo que gostaria. Então, estão falando mal do dinheiro a todo momento, como se o dinheiro fosse um inimigo. O dinheiro, na verdade, é só um papel, é uma energia que acaba sendo transferida para a mão daquelas pessoas que têm um certo domínio de conhecimento, né? A capacidade de produzir dinheiro. Mas o dinheiro não deve ser seu inimigo, porque quando você assume que o dinheiro pode te fazer mal e você começa a trabalhar contra isso, você nunca realmente vai ter e você vai viver a vida que você vive, independente dela não ser boa. Então você precisa realmente mudar esse jogo aí. Isso faz toda a diferença. Começar a entender, sim, que o dinheiro é algo muito importante e que vai fazer toda a diferença na sua vida. Ah, mas o dinheiro não traz saúde e nem felicidade. Então é importante que você acabe deixando aquele bichinho que existe dentro de você, muitas vezes, né, e não pensa direito, né, o tal do asninho, para não ofender os animais, e começar a entender que você precisa separar as coisas para que você entenda. A felicidade, ela não está relacionada a ser rico ou ser pobre, porque você pode ser triste tendo o dinheiro e ser triste não tendo dinheiro. E a saúde é a mesma coisa. O dinheiro não traz felicidade, a pobreza não traz, o dinheiro não traz saúde, a pobreza não traz. Mas você tem muito mais opções tendo dinheiro do que não tendo. Ninguém fala assim, o dinheiro traz opções, a pobreza não traz. Por que você não começa a falar isso? O dinheiro traz para próximo de você os seus sonhos e os seus desejos. E a pobreza não traz. O dinheiro traz para você a dignidade e a pobreza não traz. Aí eu sei que tem gente que vai falar que não precisa de dinheiro para entrar no céu. Enfim, é tanta baboseira, é tanta, na verdade, conversa fiada. E essas conversas são daquelas pessoas que não têm absolutamente nada. E detalhe, essas pessoas que não têm nada, elas arrumaram uma confusão com dinheiro, mas elas não queimam dinheiro. Se porventura elas encontrarem alguma quantia na rua, elas não procuram nem o dono, a maior parte. Porque elas estão precisando o tempo inteiro, é melhor eu resolver o meu problema. Então pare realmente de hipocrisia e comece a conduzir a sua vida de forma o quanto mais inteligente. E aproveitando aí para já falar um pouco, né, agora que estamos terminando de falar dessa situação que o trabalho com a carteira de trabalho registrada não é a única maneira de se ganhar dinheiro. Você pode trabalhar de várias formas, de preferência, trabalhar menos ganhando mais. Sair da bolha. Romper aí, né? Romper aqueles hábitos e costumes que
muitas vezes as pessoas que passaram para nós não conseguiram realmente fazer isso. E não culpar elas também, porque é a única realidade que elas têm, elas viveram isso, elas gostariam que você tivesse uma vida melhor, mas elas não sabem muitas vezes nem o que dizer, porque o que elas vão dizer se elas não viveram uma experiência diferente? Então, o que eu tenho para falar para você é que a vida vai passar, acorde enquanto há tempo, porque depois o sono é eterno. E o problema maior é chegar nos últimos minutos, nos últimos tempos de vida ali e se arrepender daquilo que você deixou de fazer. Aí talvez já seja tarde. E como não sabemos quando vamos, o porquê não fazer o melhor agora? E só falando mais um pouquinho a respeito dessa situação de que o trabalho com a carteira de que a carteira de trabalho registrada não é a única forma de ganhar dinheiro, eu acabei comentando, né, desse garoto, desse menino aí, vendendo as pastilhas no semáforo, mas existe muita oportunidade. Hoje, além de ter oportunidades como essa, né, que eu estou dizendo, da pastilha, da água, esse menino vendia no semáforo, mas também tem uma outra história legal, né, que eu conheci, isso no Paraná. É, em Curitiba, eu conheci uma senhora, é, ela criou os filhos, né, uma mãe solteira, até já aproveitando para dar os parabéns aí para as mães solteiras, né, para essas guerreiras aí. Mas essa senhora solteira criou os filhos e conseguiu dar aí um bom suporte, né, a nível de que todos se formaram e conseguiram desenvolver aí uma boa atividade na sociedade, né, atividade essa que fazia com que eles tivessem uma vida boa e também desse um apoio para a mãe, tá? Mas com que ela conseguiu fazer isso? Vendendo comida, né? Mas ela vendia comida de forma diferente, né? Ela não decidiu abrir nenhum ponto para não ter custo, como ela tinha pouco dinheiro, ela sempre estava contando para mim um pouco da história dela, né? E daí eu trabalhava num local e ela passava, né? Sempre com o carro dela, encostava próximo ali, enfim. Qual que era o trabalho dela? Ela fazia comida, fazia as marmitas, colocava tudo dentro de um isopor, bem embaladinho, tudo bem limpinho. E ela ia para um ponto, para um determinado ponto, né, de uma cidade, onde tinha um aglomerado ali de empresas, e daí então parava muito caminhão ali. E ela levava refrigerante, ela levava doce, sobremesa, enfim. E primeiro, o que ela fazia já de primeiro era pegar ali e sair atendendo os caminhoneiros ali. O pessoal já conhecia ela, ela saía atendendo e tipo assim, numa primeira pegada ela já vendia 50 marmitas. Isso sem contar refrigerante, sem contar. E daí então, é, ela trazia uma certa quantidade, a hora que acabava, ela voltava a buscar a segunda remessa. E daí ela terminava de atender aqueles motoristas e encostava num ponto ali próximo do meio-dia, onde o pessoal das empresas também, desse aglomerado aí, não só os caminhoneiros, mas o pessoal já estava ali esperando ela. E aí o pessoal comia ali muitas vezes, debaixo de alguns pés de árvores que tinha. O pessoal tomava um refrigerante, tomava um suquinho de garrafinha, né? E às vezes pegava uma sobremesa, resolviam a vida deles ali naquele momento. E ela ia embora por volta da 1h, 1h30 da tarde, né? E esse trabalho ela já fazia há muito tempo, né? E, e ela conseguiu, na verdade, dar a volta por cima, né? Sem ter a carteira de trabalho registrada. E eu me recordo que um dia, conversando com ela, tudo, ela falou que ela até tentou, né? Depois que o marido morreu, ela tentou trabalhar com a carteira de trabalho registrada, mas ficava, na verdade, quase que impossível, né? Conseguir administrar a casa e o trabalho. O trabalho consumia demais e o dinheiro também era pouco. Então ela falou: preciso dar um jeito
e arrumar algo que faça com que eu tenha mais tempo e ganhe mais dinheiro. Então, é exatamente isso. E tem várias histórias pelo Brasil, tá? É, histórias de pessoas que fizeram e fazem sucesso, tá bom? E eu, assim, eu sou amarrado nessas. Eu gosto demais, assim, né? Parabéns a essas pessoas também, né? A esses artistas aí, né? Esses heróis aí. Esses são verdadeiros super-heróis. Aqueles que quebram aí toda a rotina de conhecimento que tiveram muitas vezes para que seguissem um determinado caminho e falam, ó, preciso fazer diferente. E às vezes não é nenhuma questão de opção o fazer diferente, é uma questão de necessidade mesmo, né? Então aproveite essas histórias, use de inspiração. Comece a pensar o que você poderia fazer muitas vezes aí aonde você mora, próximo da onde você mora. Comece a entender que hoje, fora essas situações, e são várias, tá? Hoje, se você fizer um estudo a nível Brasil aí na internet, o problema é que as pessoas não estão utilizando o recurso de forma adequada. Você vai encontrar os mais diversos fornecedores dos mais diversos produtos. Então, você pode vender roupa, você pode vender calçado, você pode vender boné, você pode vender camiseta, você pode vender roupa feminina, você pode vender perfume, né? E eu tenho várias histórias dessas, assim, porque como eu me amarro, eu sempre, quando encontro alguém que está fazendo um trabalho desse, eu procuro bater um papo aí, tá? Então, e eu vou continuar aí nos conteúdos, levando essas histórias aí para vocês, né? E não se esqueça aí, deixar o seu comentário, conte a sua história também, né? Fale do seu desejo. Isso é muito importante, deixar o seu comentário. Você tanto ajuda esse trabalho quanto ajuda outras pessoas, tá? Bom, então, a partir do momento que você entendeu isso, você pode muito bem entender também que a internet está oferecendo várias oportunidades hoje aí, né? Você pode trabalhar na internet vendendo produtos usados, novos, vendendo produtos de outras pessoas, produtos físicos ou infoprodutos. Você pode gerar conteúdo com o intuito de é, monetização, você pode gerar conteúdo com o intuito de publicidade, você pode trabalhar aí de diversas maneiras, né? Você pode vender serviços pela internet, muitos serviços, edição de foto, imagem, vídeo. Você pode desenvolver aí algum tipo de aula, consultoria, enfim. Você pode fazer muita coisa, combinar essas coisas entre si. Você pode montar um negócio hoje na internet. O problema é que falta o conhecimento, né? E se falta o conhecimento, fica realmente complicado. Desde que você entenda que se falta o conhecimento, é necessário você se organizar e conseguir esse conhecimento, focar em alguma coisa, até que essa coisa dê resultado, tá bom? Bom, e o que está faltando, né? É algo realmente que parece ser gostoso, né? Não faz mal para ninguém. É a tal da preguiça. Um pouquinho de preguiça não faz mal para ninguém. Faz sim. Faz sim porque eu entendo que não somos uma máquina, precisamos descansar, mas precisamos entender qual é a hora de descansar. Não podemos estar aí é, com essa preguiça, deixando de fazer aquilo que é necessário muitas vezes, deixando para depois, pensando só realmente em que o mundo poderia acabar em barranco para que a gente pudesse morrer encostado. Devemos tomar muito cuidado com isso e principalmente tomar cuidado se você já está nessa condição, está trabalhando com a CLT, né? Isso já é um problema. Se você é uma pessoa medrosa e se aproveita da preguiça, aí você tem uma espécie de combinação explosiva, aonde o resultado dessa explosão provavelmente vai ser o fracasso e o arrependimento. Então, eu estou torcendo para que você contribua com esse trabalho e esse trabalho contribua com você e você consiga bons resultados e você consiga entender que devemos estar num processo de desenvolvimento, evolução, onde você acaba não tendo tempo
para pensar aí coisas ruins, entende que as possibilidades são infinitas e que você tem a mesma capacidade, o mesmo potencial que as outras pessoas. O problema é que muitas vezes você está acreditando naquilo que você acabou aprendendo, acabou de certa forma interpretando. E isso nunca foi verdade e pode ter certeza que não é. Porque se existisse realmente uma verdade absoluta, todas as pessoas estariam vivendo aí, né, um mesmo caminho e um caminho próspero. O problema é que elas também têm dificuldade em entender que a verdade absoluta para todos não existe, mas a base ela é a mesma. O detalhe é que a base de conhecimento ela deve ser adaptada para a sua vida, e a sua vida é diferente da vida das outras pessoas. Então, esses fatores combinados, ele mudam o contexto e faz com que isso seja muito relativo, com que você tenha o seu próprio resultado. Então não fique se comparando às outras pessoas, mas aproveite como fonte de inspiração as outras histórias. É isso que muda o jogo. E eu tenho certeza que vai mudar o jogo da sua vida. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário, compartilhar com aquelas pessoas que gostam ou precisam desse tipo de conteúdo. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Um abraço e fui.